Oi, gente, sexta ou terça-feira, né? Já estou querendo adiantar a semana aqui. Terça-feira, 10 horas da manhã, a gente mais uma vez abre espaço para o nosso Papo de Carreira. Toda terça-feira, Papo de Carreira aqui no Maringá Post. E hoje a gente vai conversar com um convidado que eu vou conhecer, inclusive, aqui, né, online, professor Alex Alves. O professor Alex Alves é um convidado novo aqui no nosso Papo de Carreira, a primeira vez que ele vai participar com a gente. E hoje o professor Alex, inclusive, vai falar com a gente sobre um tema, olha, extremamente importante. O professor Alex vai falar com a gente sobre o currículo do futuro. Ele já está entrando aqui, estou só aguardando o professor Alex fazer a solicitação aqui para... Deixa eu ver se eu consigo já colocar o professor Alex aqui para participar com a gente. Deixa eu ver se eu consigo. A gente vai falar sobre o currículo do futuro e esse é um papo... Já entrou, inclusive, na nossa live, já está acompanhando aqui e eu espero que dê tudo certo. O professor Alex vai falar sobre o currículo do futuro. Professor Alex, ele é mestre em desenvolvimento de tecnologia, é palestrante nas áreas educacionais e empresariais, é integrante do grupo de estudos de Direito e Literatura do Centro Universitário Cidade Verde, a UniFCV, é gestor educacional e professor no Colégio Axia. Professor Alex também é atualmente diretor acadêmico presencial e também do IAD da UniFCV. Ele vai ser o nosso convidado de hoje, vai trazer para a gente aqui um papo muito bacana a respeito do currículo do futuro. Vamos falar um pouquinho sobre o que significa esse danado desse currículo. Ele já está chegando aqui. Meu caro professor Alex, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer falar contigo. Tá me ouvindo bem por aí? 100%. Satisfação de conhecer, ainda que seja online, né? Então, prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Estou sempre à disposição de vocês também. Prazer falar contigo, Ronaldo. É sensacional. A gente vai falar sobre o currículo do futuro e, na verdade, esse currículo do futuro é o currículo do presente, né, Alex? Na realidade, tanto antes da pandemia como depois da pandemia, a gente tem um pouco de dificuldade de saber o que é futuro, né? Porque, na realidade, nosso futuro é o agora. A gente está construindo muita coisa. A gente já percebe que esse currículo do futuro, basicamente, é um reflexo do que o mercado hoje já precisa, né? Quando a gente diz do futuro, é porque as faculdades, as empresas começam a perceber a tendência que irá permanecer daqui a um tempo. Mas, basicamente, a pandemia ajudou um pouco isso, a gente pensar em mais soft skills, por exemplo, como habilidades e competências também para o mercado. Então, isso é natural. E o mercado de trabalho, já comecei a falar, desculpa. Então, E o mercado... Você já começa a citar, né, Alex, e o mercado de trabalho... uma situação que realmente foi acelerada pela pandemia, né? Antes da pandemia, a gente já tinha indicações de algumas coisas que estavam acontecendo, mas parece que o período de pandemia colocou o pé no acelerador assim, e a gente disparou aí com uma série de mudanças. A gente percebe nitidamente isso nas relações de trabalho, a gente percebe isso nitidamente nas relações, inclusive com os nossos alunos, com as expectativas deles. A maneira como que a gente precisa, inclusive, trabalhar com a moçada mudou completamente. É uma coisa louca, né? Isso aqui que a gente está fazendo é algo que a gente praticamente não fazia antes da pandemia. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que você falou e é importante a gente observar que as coisas começaram, parece, de uma maneira muito rápida, né? Mas, na realidade, ela só acelerou uma tendência que a gente já vem observando no mercado há muito tempo. Então, eu costumo dizer assim que o mercado ele nunca deixou de ser exigente, nunca. Seja para o aluno que vai fazer um curso no presencial, um aluno que vai fazer um curso no EAD, um profissionalizante, o mercado de trabalho é o que vai selecionar as pessoas. E por isso que quando você diz da temática do currículo do futuro, não são só as empresas que têm que correr atrás
de inovações. É claro que ela é o objetivo dela também, de inovações, mercado, conquistar. Não é só isso. As empresas, justamente por causa da internet, da era da tecnologia, elas começaram a correr nos seus planejamentos em tudo. E, às vezes, o profissional ele deu uma estagnada, ele acha que ele ainda é um profissional do século passado. Então, ele não pode perder esse fio da meada. Se a empresa está precisando se adaptar, seja no home office, seja no marketplace, seja na publicidade mais na internet, por exemplo, então a empresa está correndo. Então, o colaborador ele precisa observar também a tendência da empresa, não é só a tendência pessoal, o que eu quero, como eu quero. Aquele colaborador que pensava outrora em uma salinha, que ele tinha que ficar fechadinho, o crachazinho dele, hoje, quando ele vai para o mercado, ele percebe uma empresa um pouco mais jovial, um pouco mais observando as tendências do mercado. Então, em suma, o mercado ele cresce e o colaborador às vezes demora um pouco para chegar a entender o que esse mercado quer. O interessante é ele sempre acompanhar também o que as empresas estão aí com as tendências. Razão, né? Essa é talvez a principal razão da gente ter começado esse projeto aqui, né, no Maringá Post, toda terça-feira às 10 horas da manhã. A gente está conversando um pouquinho sobre carreira, porque a gente precisa oferecer insights para quem está aí vivendo esse momento de tantas mudanças, né, que causam incertezas, né, Alex? Porque causam incertezas. Nós humanos gostamos de segurança, a gente sente necessidade dessa segurança, mas esse mercado está demandando que a gente mude, que a gente faça a gente trabalhe de forma diferente e até ofereça aos nossos empregadores também habilidades diferentes, né? Exato. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre como montar esse currículo, né? O que observar nesse currículo do futuro. Mas uma coisa interessante para desenvolver o nosso bate-papo é que o que a gente tem observado no mercado é que as empresas têm mudado, as pessoas que não trabalham um currículo efetivo começam a não se adaptar a essas empresas, né? E as que não se adaptam, não conseguem, inclusive, se recolocar no mercado. E também, alguns colaboradores que percebem isso começaram a ter uma outra tendência bacana, que não dá para a gente deixar de fora, que é a mudança de emprego. Então, a pessoa que consegue ter um currículo essencial, ou um currículo voltado para o mercado e um currículo adaptado para o futuro, ele começou a mudar de emprego para melhor. Ele começa a observar, olha, eu tenho um currículo que meu currículo é do futuro. Então, talvez agora chegou o momento de eu pensar na minha carreira, já que o meu currículo é adequado, então agora eu tenho opções de escolha do mercado. Não obstante de nós, a gente consegue encontrar pessoas que começaram a mudar de emprego, dizem, não, eu fui para um melhor. Ou, eu me formei nessa área, não estava conseguindo trabalhar nessa área, hoje eu consegui um currículo do futuro, um currículo adaptativo, e agora eu estou trocando de emprego. Então, tem essas duas linhas, a empresa que está procurando, e a gente percebe que tem muita empresa procurando pessoas profissionais para trabalhar, e nós percebemos também, por outro lado, muitos colaboradores mudando de emprego justamente porque querem se adaptar ao mercado e o seu currículo, né? Ele tem um currículo, ele fala assim, agora é o momento de eu procurar novas oportunidades, justamente porque o mercado está aquecido para quem quer trabalhar. Então, como que deve ser esse currículo do futuro? O que a gente está pensando aqui quando a gente fala desse currículo do futuro? Bom, para a gente pensar em currículo do futuro, Ronaldo, a gente precisa observar as empresas hoje. Basicamente é isso. O mercado ele não deixou de ser exigente e o mercado, já que ele se adaptou, então ele também quer pessoas adaptativas, quer pessoas que tenham as soft skills, que todo mundo já conhece, ou pelo menos já ouviu falar alguma vez, mas como elaborar efetivamente? Primeira coisa, as empresas hoje não têm a preocupação se o colaborador que chegar na empresa precisar de treinamentos. A gente percebe que muitas empresas optam, inclusive, para que
pegue um colaborador, né, que tenha ali o mínimo no requisito, mas que também esteja aberto à possibilidade. O nosso currículo não é papel, isso que a gente tem que entender. O nosso currículo, a nossa identidade somos nós. O que a gente coloca no papel é um resumo, tanto é que quando você vai fazer um currículo, a gente às vezes nem sabe o que colocar. A gente fala, será que eu coloco tudo? Será que eu falo inglês? Será que eu falo espanhol? Será que eu coloco isso? Será que eu falo que eu sei fazer um café? Que eu sei fazer... Então a gente tem muita coisa para colocar. O currículo é um resumo. Nós somos os nossos currículos. Então a entrevista vale tanto quanto um currículo no papel. E como pensar então no currículo do futuro? Hoje, o currículo do futuro basicamente é a tua identidade. Quando você vai para uma entrevista, o papel é o teu resumo. Aquele currículo tradicional que a gente vê é um resumo. Então você tem que ser muito verdadeiro, tanto no papel como na fala. Essa é a primeira habilidade que eu costumo dizer para quem quer ter um currículo do futuro. Ser verdadeiro. O que eu sei fazer, o que eu não sei fazer. E daí você ressalta, obviamente, as suas habilidades. Olha, eu sei atender muito bem um telefone. Né? Aí, se você tiver comprovações para isso, é melhor. Você dá um passo à frente. Eu tenho um curso que atende telefone. Eu sou especialista em atender telefone, porque eu sou certificado pela empresa tal. Então, se você tiver comprovações, isso ajuda muito. Mas o seu currículo, o currículo do futuro, é você também hoje. Outra coisa, direcionar o discurso. Hoje a gente tem os currículos que eles são feitos de forma geral. Então eu faço lá 10, 15 currículos, imprimo e saio entregando. O currículo do futuro é aquele que eu consigo personalizar. É aquele que eu consigo observar assim, olha, o Ronaldo está precisando de uma pessoa lá para trabalhar para ele. O que a empresa precisa, que as minhas soft skills ou as minhas habilidades e competências pode contribuir para essa empresa. Então, imprimir 20, 30 currículos iguais, hoje em dia não é mais cabível. Eu preciso observar, basicamente, o que a empresa A está precisando naquele momento. E quais as minhas habilidades e competências eu consigo para contribuir com aquela atividade sendo ofertada. Então, essa é uma observação bem importante. O profissional também... falando um pouquinho de soft skills, o profissional do futuro, o currículo do futuro precisa observar as soft skills. A gente tem observado, principalmente depois da pandemia, essa questão das soft skills assim, ser ressaltada no mercado. Por quê? Porque as pessoas tiveram um problema enorme para ir para o home office. A gente não tinha esse costume no Brasil do home office. Mas nós tivemos que ir por um determinado momento. Então, nos adaptamos. Depois nós voltamos. E agora que a gente voltou, a gente começa, já que tem empresas aí que ficaram até 2 anos, né, fechadas e com os colaboradores. E agora que nós voltamos para um convívio, a gente começa a perceber as soft skills sendo necessárias, principalmente dos novos colaboradores, para convivência. A gente teve muito problema de convivência no modo geral nas empresas. Então... quais são as habilidades que a empresa busca hoje para um currículo do futuro, visando essas soft skills? Autoconhecimento. Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu vou. Eu sei também aonde eu posso ir, onde eu posso chegar. Então, autoconhecimento talvez é a chave para tudo. Autoconhecimento. Então, às vezes a gente tem uma graduação, é só você pensar aí, você tem uma graduação e, querendo ou não, você pode ter se formado em administração, mas às vezes você, se autoconhecendo, sabe que a tua área preferida é a área das finanças. Então você precisa buscar a área das finanças, uma vez que, mesmo você tenha uma formação de administração que abrange aí 4 pilares, né, de RH, marketing e tudo mais, você fala, não, eu gosto das finanças. Então esse autoconhecimento é muito bom, porque você fica fidedigno com você e também com a empresa que está te contratando. Por isso que é bom o colaborador que está montando um currículo entender dessa personalização do currículo, né? Tem empresas que vai precisar de um currículo mais personalizado. Um outro currículo do futuro, e quando eu estou dizendo currículo do futuro, basicamente também é nas entrevistas que você é o teu currículo, é a inteligência emocional. As empresas hoje estão passando por uma grande dificuldade com pessoas que não têm uma inteligência emocional adequada.
Então ela vem trabalhar numa equipe, principalmente equipes grandes. A tendência das empresas é quebrar aqueles muros das baias, por exemplo, e trabalhar mais no coletivo. E justamente depois da volta da pandemia, a gente começou a observar esse problema, né? Da inteligência emocional. O profissional do futuro é aquele que sabe aceitar uma boa crítica, né? O mercado, ele observa também as gerações que estão entrando na empresa. Outrora nós tínhamos colaboradores que entravam numa empresa, ficava 30 anos, fazia carreira na empresa, 30 anos, 40 anos, 20 anos, por aí vai. Hoje em dia, as empresas estão com dificuldade de encontrar pessoas que aceitam determinadas críticas e permaneçam na empresa. Olha, eu fui criticado pelo meu trabalho e eu quero crescer aqui, né? Então, essa soft skills está assim como top 10 no currículo do futuro. Saber respeitar as pessoas e também aceitar as críticas. Outra questão, agilidade na entrega. Esse é um currículo do futuro, né, que a gente está falando, então vale a pena a gente tocar nesse assunto, agilidade na entrega. As nossas gerações é uma geração que tem vontade de entregar para mostrar o nosso trabalho. As gerações que estão vindo agora, e por isso que a gente precisa observar qual empresa que você se enquadra, as entregas, a produtividade é medida no tempo do colaborador, né? Hoje eu vou entregar, não, mas eu posso... O que ele poderia fazer talvez em uma semana, ele vai entregar daqui 30 dias, porque é no tempo dele. Aí você diz assim, mas então esse colaborador está errado? Não, o currículo do futuro é exatamente esse, é você adaptar então para a empresa que valorize esse tipo de comportamento. Olha, eu não quero que você me entregue rápido, eu quero que você me entregue no teu prazo, mas que eu não vou ter dúvida nenhuma e que vai ser assim, exímio o teu projeto. E aí você vai se enquadrar melhor. Perceba, em nenhum momento essa agilidade na entrega, que é muito rápido para entregar ou demorado, envolve apenas o colaborador ou apenas a empresa. Vai precisar de adaptação que cada um... Isso é o currículo do futuro, Ronaldo. É aprender a se adaptar no que o mercado e no que a empresa específica está solicitando. Eu tenho mais duas coisinhas para falar, que é também a boa comunicação. As empresas estão com uma dificuldade enorme. O currículo do futuro precisa ser comunicativo. As pessoas precisam se comunicar bem, expressar o que ela quer, onde ela está, onde ela quer chegar, ponto A e ponto B. Temos muita dificuldade também, então é listado essa demanda. E também, por último aqui que eu queria definir, depois a gente pode falar até um pouquinho de algumas ferramentas que podem auxiliar, é a capacidade de adaptar. A capacidade de adaptar ao mercado. Esse é o currículo do futuro. E retomando, quando eu digo currículo, eu não falo mais só do papel, eu digo eu sou um currículo ambulante. Então, eu preciso me adaptar ao trabalho. Hoje, as empresas que vendiam talvez somente de uma maneira, somente lá no balcão da loja, hoje ele já vai para um marketplace, hoje ele já vai vender, hoje ele já precisa de um Instagram para que possa vender seus produtos, hoje ele precisa de uma loja virtual. Então, a pessoa que é adaptativa, o colaborador que é adaptativo, ele vai observar isso também. Olha, hoje eu trabalho aqui. Eu, por exemplo, você anunciou aí meu currículo, eu estou hoje como diretor acadêmico do UniCV. Pode ser que amanhã a própria empresa diga assim, vamos adaptar isso daqui? E eu diga, ok. Ou então eu digo, estou fora. Então perceba como que o currículo do futuro ele é adaptativo. Ele é adaptativo. Então, a sustentabilidade vem sendo tratado muito em voga, sustentabilidade, claro, do meio ambiente, mas também do ambiente empresarial. Sustentar os colaboradores e deixar eles o mais tempo possível na casa. E justamente por isso, os profissionais que se adaptarem a essas mudanças, a pequenas mudanças, vão permanecer no mercado. E isso é o currículo do futuro. Alex, essa menção que você faz, que não tem com o papel. O papel ele é importante, claro, né, como resumo para você se apresentar a uma empresa, se apresentar a RH, mas tem a ver com você, tem a ver com quem você é, com o que você consegue ofertar para essa empresa.
E todos esses elementos que foram citados estão sendo extremamente demandados e há uma carência, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer que hoje há uma carência desses elementos. Existe por eles uma necessidade, né, desses elementos bastante grande, o que traz um certo descompasso até mesmo entre a expectativa do mercado e aquilo que muitas vezes o candidato tem ofertado. Então é hora de correr atrás disso. E eu gostaria de saber, Alex, se tem ferramentas, né, que ajudam as pessoas que estão acompanhando a gente, que vão acompanhar esse vídeo depois vão ler o texto no Maringá Post. Tem ferramentas que podem auxiliar quem está a fim de correr atrás desse currículo do futuro? Ronaldo, olha, eu não vou ser leviano de dizer que existe uma ferramenta só, porque hoje a gente vive na área da internet, você pode inclusive jogar ali no Google, que já tem ali milhares de modelos de currículo pronto, né? Se você me permite, eu vou citar 2 exemplos que eu acho importantíssimos para o mercado. Um é o que nós utilizamos aqui na faculdade, no UniCV. Nós utilizamos uma ferramenta chamada Orkalov. O Orkalov, ele constrói o currículo do aluno conforme ele vai estudando as disciplinas. Então, por exemplo, o aluno fez lá a disciplina de comunicação empresarial. Quando ele termina essa disciplina, automaticamente no sistema dele, monta-se um currículo dizendo o aluno X tem a capacidade de comunicar-se bem e de interagir com os demais. Então, essas ferramentas que estão surgindo no mercado são ferramentas justamente do que a gente estava falando, adaptativas. Conforme eu vou fazendo um curso, conforme eu vou incluindo na ferramenta, ela já vai me mostrando quais as habilidades e competências que eu tenho. Então, o Orkalov, ele trabalha dessa maneira. Conforme o aluno vai estudando uma disciplina, o aluno depois, no final do curso dele, ele pode clicar lá e imprimir já o currículo com todas as habilidades e competências. Então, um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o próprio LinkedIn. Acho que é uma rede muito adaptativa também. Você pode ir lá e colocar suas experiências, a experiência que você está tendo na faculdade ou que você fez um curso, você chega lá e inclui e isso fica visível para todo mundo. O que é bom do LinkedIn? Que como por ele ser público, então o teu currículo também fica público. Então conforme você consegue engajar ali teu currículo, deixar ele muito, muito certinho, as próprias empresas começam a observar isso. Agora, importante, né? Como eu sou da área acadêmica, eu não posso deixar de falar isso. Então fica a minha dica dessas 2 ferramentas, o Orkalov, depois se alguém quiser pesquisar sobre, e o próprio LinkedIn. E uma coisa que eu não posso me furtar de dizer que é a experiência. A experiência hoje voga muito. Por quê? Algumas empresas sabem que mesmo que a pessoa fez um curso, que é uma determinada experiência, ela ainda está crua no mercado. Ela ainda está crua. Então, eu sou formado em administração. Tem experiência em administração? É diferente, são coisas díspares. Ser formado em administração e ter experiência. Então, o que nós falamos para a academia? O que tem vogado muito hoje é um papo que nós tínhamos também na década passada, que era uma reclamação assim, eu acabei de me formar, como que eu vou ter experiência para atuar no mercado de trabalho, sendo que eu acabei de me formar? Então, as pessoas não me recrutam, porque eu não tenho experiência. Então, o mercado também, as empresas também começaram a observar isso. Falaram assim, olha, para não ser injusto também, vamos observar, então, o que eles fizeram no trajeto, no ínterim, no momento em que eles estavam na faculdade. Então, hoje, nós temos, quando vamos analisar um currículo e pegamos um currículo, ele é recém-formado, nós já vamos lá para aquela área das experiências acadêmicas, ou seja, ele participou de um evento, ele participou de um projeto de iniciação científica, ele participou de um curso de extensão em que atendia a comunidade. Então, hoje, o mercado também aprendeu a olhar o aluno que acabou de se formar sobre o que ele realmente fez na faculdade. Então, um aluno que passa pela faculdade, fica sentado o tempo todo, 4 anos, 3 anos, 5 anos, ele se formou em administração? Ele se formou em administração. Ele tem experiência em administração? Opa, tem, porque ele participou do evento tal,
ele participou do projeto tal, e isso auxilia muito. Então fica a dica para você que está estudando. Hoje o mercado tem observado o que você tem feito na faculdade, não só em sala de aula, mas também fora da sala de aula, em projetos, em eventos e tudo que envolve a academia. Mas isso mostra também, né, um aspecto que, pelo menos para mim, é bastante relevante. Mostra interesse, engajamento, motivação, que são aspectos que a gente necessita, né? Não dá para você esperar de alguém que ela seja acomodadinha, ela precisa ser proativa, né? Exatamente. A proatividade está na nossa vida o tempo todo, né? Desde você levantar de manhã para vir trabalhar, ou você vê uma louça suja e você fala assim, eu posso deixar suja ou eu vou ter que ter uma proatividade para limpar. Então a proatividade ela move a nossa vida, né? Basicamente é isso. E essa adaptação que eu estava falando, vou retomar só isso para a gente concluir essa ideia de adaptação, a colaboração, né? O que eu posso colaborar, né? Não esqueçam que o currículo ele precisa ser personalizado, sim, para as empresas. Então, o que eu colaboro com o Ronaldo não é a mesma coisa que eu colaboro com o Alex. Tá? Então, as adaptações. A flexibilidade, a gente percebe hoje, o que você realmente quer? Você quer trabalhar? Você quer trabalhar? Então, às vezes, a gente vai precisar ser flexível. Flexível numa demanda. Calma, mostra que você naquilo vai evoluir. Dizer assim, olha, então quer dizer que eu vou ter mais uma experiência. Resiliência sempre, né? E a comunicação. Comunicação eficaz, ela é importantíssima. Meu caro Alex, eu quero agradecer demais sua disposição de trazer todas essas orientações e já te fazer um convite para a gente repetir a dose, viu? Eu acho que o papo foi sensacional, eu espero que a gente possa fazer uma conversa. Mas para fechar o papo, fique à vontade, quem sabe, para algumas dicas finais. Olha, a minha dica final, eu acho que eu vou fazer um resumo de tudo que eu falei, já deve ter percebido que eu falo bastante, é uma área que eu gosto quando vai falar de carreira, quando vai falar de academia. Isso é um resumo, então, acho que basicamente o que você precisa entender do currículo do futuro, que ele é tão do futuro que ele virou você. Você é o currículo. Então, numa entrevista, você pode levar o teu resumo, eu chamo aquilo de resumo. Então, você tem um resumo ali, que você pode chamar ele também de currículo, mas o currículo é você. Na hora que você chega na frente do entrevistador, na hora que você vai numa empresa, vai enviar um currículo, personalizar, estudar a empresa, isso já vai te garantir 2, 3 passos à frente, quando alguém chega já conhecendo a empresa. Olha, eu conheço a tua empresa, eu conheço o Maringá Post, eu já percebi que vocês fazem lá lives a respeito disso, eu acho que eu posso contribuir na live tal. Então, conhecer já a empresa já é um grande passo. Outro detalhe, você que está na academia, pense no teu currículo não depois que você terminar a faculdade. Pense no ínterim, no momento em que você está fazendo a faculdade, é o momento de você também ter as suas experiências profissionais. São as minhas dicas. Foi uma satisfação te receber, de verdade, te conhecer por aqui, né? Gostei demais desse encontro. Prazer é meu. E de verdade, já fica o convite para a gente repetir a dose. Sucesso para você aí, né? Na direção acadêmica da UniCV. Muito sucesso aí e tudo de bom aconteça sempre na sua vida. E a gente também aqui no Maringá Post está à sua inteira disposição. Estamos à disposição de vocês. Grande abraço, sucesso. Começamos um papo de carreira com esse cara sensacional, o professor Alexandro Cordeiro Alves da Silva, o professor Alex Alves, né? Você encontra ele, inclusive, no Instagram como professor Alex Alves. O professor Alex, ele é mestre em desenvolvimento em tecnologia, é o atual diretor acadêmico presencial e do IAD da UniCV. Falou com a gente hoje nesse papo de carreira sobre o currículo do futuro. Se você entrou agora, está chegando agora, o papo vai ficar disponível no nosso feed aqui no Instagram. Depois ele sobe também lá para o Facebook. Enfim, para que você possa acompanhar. As dicas do professor Alex foram sensacionais e certamente vão ajudar quem deseja
ter aí um currículo atualizado, um currículo de verdade que vai engajar no mercado de trabalho. Beijo para todo mundo. Maringá Post sempre à sua disposição. Você pode acompanhar todas as informações aqui no Instagram, no Facebook e também no nosso site maringapost.com.br. Abraços do Ronaldo. Valeu mesmo. Tchau, tchau.